Oi, galerinha, aqui é a Fuinho. Vou fazer esse vídeo de resolução de exercícios das aulas de cálculos estequiométricos, apostila 3, página 537. Fiz um primeiro vídeo falando da teoria de estequiometria e agora eu vou fazer esse outro só com resoluções de exercícios. Então, primeira coisa, para a gente fazer um exercício de estequiometria, é importante que a gente comece organizando corretamente esse exercício. A primeira coisa é montar a equação do processo devidamente balanceada. Segunda coisa, ler com cuidado esse enunciado, relacionar as substâncias que foram citadas. Olha, eu tenho a quantidade dessa substância, estou pedindo a quantidade da outra. Então, esse relacionar a substância é utilizar os coeficientes do balanceamento da equação. E esses coeficientes estão em mol sempre. Depois de ter feito todo esse processo, pegar a equação, relacionar as substâncias em mol, aí sim você começa a prestar um pouquinho mais atenção nas quantidades dadas. Você vai pegar a quantidade dada, olhar qual é a unidade, se usou mol, se usou massa em gramas, se está pedindo volume, número de átomos, moléculas. Então, você vai fazer uma conversão do mol e, por último, só por último, pegar a quantidade dada para calcular o que ele pediu, ok? Então, isso eu passei já no vídeo da teoria, passei lá um roteirozinho e agora a gente vai aplicar na resolução de exercícios. Então, eu fiz especificamente, estou fazendo, né, no caso aqui, esse vídeo, para a gente mostrar passo a passo como vocês devem fazer, ler o enunciado com calma e grifando palavras-chave. Aí você vai montando a resolução do seu exercício, não só de qualquer maneira, mas de uma forma organizada, com segurança, para que nos próximos exercícios, nas próximas etapas de estequiometria, onde a gente vai incorporar, agregar os conceitos de pureza, de rendimento, de excesso, pelo menos assim, a montagem já esteja extremamente clara. Combinado? Então, vamos lá. Estou aqui com a apostila de vocês, aquela aula de estequiometria. Vou começar do exercício de número 1. Então, olha o que ele diz aqui pra gente. No exercício 1, estamos lá na página 537 da apostila 3, as duas últimas aulas de estequiometria, e elas continuam na apostila 4. Então, a gente vai ver uma série de aulas de estéquio. Começa assim o exercício 1. Bom, nas grandes cidades, a quantidade de poluição que todos os carros produzem juntos pode criar grandes problemas. Na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, foram criadas normas para limitar a quantidade de poluição que os carros podem produzir. Assim, os fabricantes de automóveis melhoraram motores e sistemas de alimentação, reduzindo ainda mais os poluentes, mediante o uso de catalisadores que tratam os gases de escapamento antes que eles saiam do automóvel. Então, aqui é o funcionamento de um catalisador. A imagem anterior sugere que na combustão ocorrente do motor do carro entram no sistema catalisador gases poluentes como o monóxido de carbono e saem da descarga gases inofensivos mediante novos processos químicos ocorrentes no interior do sistema catalisador. Se na entrada do catalisador forem introduzidos 20 mols de monóxido de carbono, olha aqui uma informação importante, certo? Então você vai lá e grifa, o resto, ó, era só um contexto. Quantos mols de oxigênio molecular serão gastos e quantos mols de gás carbônico serão eliminados, supondo a reação simples entre o monóxido de carbono e o oxigênio molecular? Então, quer dizer, o nosso exercício ele se resume a essas últimas linhas, onde ele fala
a reação química que ocorre, você percebe que não tem a equação química. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer, a equação do processo, e depois, então, ficar atento nesse finalzinho que tem as quantidades. Então, qual é a reação? Reação simples entre monóxido de carbono e oxigênio molecular. Então, para ganharmos um pouquinho de tempo, tenho aqui monóxido de carbono, gás monóxido de carbono, altamente tóxico, reage com oxigênio, produzindo dióxido de carbono ou gás carbônico. Fazendo o balanceamento disso, meio mol. Então, a primeira coisa para a gente fazer é a equação devidamente balanceada. Se você não quiser deixar esse meio, não tem problema. Pode muito bem pegar a equação, multiplicar por 2, isso aqui vai ficar 1O2, só que eu multiplicar por 2 é multiplicar a equação inteira. Então, aqui 2, aqui vai ficar 1 e lá no final 2. Não tem problema, o importante é deixar a equação devidamente balanceada. Muito bem, fiz a primeira coisa, a primeira etapa do roteirozinho, fazer a equação balanceada, tá pronta. Vou tirar ali a apostila, tal, para sempre eu volto na leitura, dou uma olhadinha de novo. Então, olha lá, agora eu vou começar a relacionar as substâncias. Volto na leitura, nas últimas linhas, e ele me diz: quando forem introduzidos 20 mols de monóxido de carbono. Então, esse daqui eu vou utilizar, ó, monóxido de carbono, e ele fala no enunciado 20 mols. Deixa ali guardado, 20 mols essa informação. Então, voltando, 20 mols de monóxido de carbono. Perguntas, são duas. Quantos mols de oxigênio molecular? Aqui, ó, esse oxigênio molecular. O que ele está falando? Pergunta X em mols, certo? E quantos mols de gás carbônico serão eliminados? Vai também perguntar do gás carbônico eliminado. Então, esse aqui é a segunda pergunta, Y. E como ele está perguntando? Em mol. Então, como eu tenho 2 exercícios, 2 perguntas, eu vou fazer 2 partes. Ó, vou até dividir aqui a minha folhinha, 2 partes, se eu quiser. Então, esse aqui a gente poderia colocar na equação inteira ali a proporção e fazer de uma vez só, mas eu vou fazer bem devagarzinho, ó. Primeira etapa, fiz a equação balanceada. Segunda etapa, vou relacionar as substâncias citadas no enunciado. Vou relacionar esse com esse primeiro. Vou pegar o balanceamento, os coeficientes, 2 para 1. Então, 2 mols de monóxido de carbono precisa de 1 mol de oxigênio para reagir. Então, essa é a proporção em mol. Terceiro passo, já está relacionado em mol, eu faço a transformação do mol. Será que eu preciso transformar? Eu vou olhar o que ele me deu. Ele me deu aqui 20 mols, continua sendo mol. Então, eu não preciso transformar, eu vou usar mol do mesmo jeito. O que ele me perguntou do oxigênio? Quantos mols? Então, eu não preciso transformar o mol, porque o dado e a pergunta continuam sendo em mol. Então, basta colocar embaixo. Ah, você está pedindo para calcular se no lugar de 2, se fossem 20 mols de monóxido de carbono, quanto seria de oxigênio? Seria X mols. Então, aqui a gente percebe que rapidinho multiplicou por 10, e se multiplicou isso aqui por 10, aqui também vai ter que multiplicar. Então, esse X seria a quantidade de 10 mols de oxigênio. Calculado. Certo? Fiz devagarzinho. Aí, eu vou fazer a mesma coisa lá no CO2. Começa tudo de novo. Então, esse aqui eu já usei. Relacionar a substância CO com CO2. Aqui eu tenho 2 do balanceamento, aqui eu também tenho 2. 2 é o quê? Mols. Então, 2
mols do monóxido de carbono vão liberar 2 mols do CO2. Como eu tenho embaixo dado 20 mols de monóxido de carbono, isso vai liberar Y mols do CO2. Então, a mesma coisa, grandezas diretamente proporcionais. Se aqui aumentou 10 vezes, aqui vai aumentar 10 vezes. A quantidade eliminada vai ser de 20 mols de CO2. Então, tá vendo? Eu fiz devagarzinho, mas de uma maneira organizada. Não queiram fazer correndo, só para ganhar um pouquinho de tempo e depois você não consegue fazer as questões um pouquinho mais trabalhadas, certo? Então, esse foi o exercício de número 1. Vou virar aqui a apostila de vocês. Vamos na questão seguinte. E a questão seguinte, ele diz assim, vou ver se eu consigo colocar certinho para poder focar. Climatério é o nome de um estágio no processo de amadurecimento de determinados frutos, caracterizado pelo aumento de nível de respiração celular e do gás etileno, C2H4. Como consequência, há um escurecimento do fruto, o que representa a perda de muitas toneladas de alimentos a cada ano. É possível prolongar a vida de um fruto climatérico pela eliminação do etileno produzido. Na indústria, utiliza-se o permanganato de potássio, KMNO4, para oxidar o etileno a etilenoglicol, sendo que o processo é representado pela forma simplificada da equação. Então, esse exercício ele já deu a equação. Melhor, ótimo. Equação devidamente balanceada. Continuem. O processo de amadurecimento começa quando a concentração de etileno no ar está cerca de 1 miligrama de C2H4 por quilograma de ar. Então, a informação está aqui, ó. As massas molares dos elementos hidrogênio, carbono, oxigênio e potássio são tais, tirados da tabela periódica. A fim de diminuir essas perdas, sem desperdício de reagentes, a massa mínima de permanganato de potássio por quilograma de ar é mais próxima de 4. Então, quer dizer, eu tenho aqui, ó, 1 miligrama de C2H4 por quilo de ar. Aqui tá falando, você vai usar 1 quilo de ar. Então, se você usar aqui 1 quilo de ar, que tem 1 miligrama de C2H4, qual vai ser a massa de permanganato de potássio? Então, é um exercício, de novo, que vai relacionar as substâncias, só que agora não vai ficar falando só de mol, mol e mol, ele já fala de massa, mas o processo é o mesmo. Então, afastei aqui a apostila para ter o espaço para a gente resolver juntos. A equação foi dada, melhor. Aí, lembre-se, ele perguntou o quê? Bom, qual vai ser a massa mínima de permanganato de potássio para reagir com 1 miligrama de C2H4? Então, as substâncias envolvidas são essas aqui, ó. Permanganato de potássio e C2H4. Então, para relacionar, eu pego tudo, inclusive o mais importante é isso aqui, ó, o balanceamento, são os coeficientes. O resto lá ele não perguntou, não citou, não me interessa. Então, qual é a proporção que essas duas substâncias estão no processo químico, na reação? 2:3. Só que aqui esse 2 é 2 mols de permanganato de potássio. Reagem com 3 o quê? Mols de C2H4. Então, primeiro passo, equação, já tinha dado. Segundo passo, relaciona substâncias em mol. Tá feito. Terceiro passo, agora eu vou transformar o mol. Será que eu preciso transformar? Então, voltando lá no enunciado, lembre-se que ele falava em 1 miligrama de C2H4. Então, esse carinha aqui, ó, ele deu uma quantidade de 1 miligrama. Não é mol. Miligrama é massa.
E lá no finalzinho ele pede qual é a massa mínima de permanganato de potássio. Então, ele pediu qual é a massa. Então, é um exercício que aqui eu vou precisar transformar para massa e aqui também eu vou precisar transformar para massa. Então, eu faço assim, ó, mol, transformo para massa, mol, transformo para massa. De que jeito? Veja as massas atômicas, ele foi dando hidrogênio, vale 1, carbono vale 12, enfim. Na tabela periódica, você consegue tirar a massa de cada átomo, aí no caso ele deu, e pegar a massa molecular. Essa molécula de KMNO4, se a gente somar tudo isso, vai dar 1 mol valendo 158 gramas. 1 mol de C2H4 vai ter o valor 28 gramas. Isso aqui é o valor de 1 mol. Mas, tá vendo que no balanceamento aqui eu usei 2 mols e aqui eu usei 3 mols? Então, esses valores precisam ser adequados. Como eu uso 2 mols, 2 vezes 158 gramas. Aqui eu vou precisar de 3 mols, 3 vezes 28 gramas. Agora fica tranquilo. Quanto que ele vai usar do ar? 1 quilograma. 1 quilograma de ar tem 1 miligrama desse aqui, ó. Então, atenção. Eu posso deixar aqui 1 miligrama de C2H4 sem problema nenhum, sem acertar aqui a unidade. Porque a minha resposta, a massa que eu vou calcular no caso, será também em miligramas. Então, se você fica mais confortável transformando para gramas, não tem problema. O que você vai fazer? Você vai responder em gramas. Como ele não pediu uma unidade específica, né? Então, você pode usar miligramas. E, aliás, voltando aqui no exercício, você percebe, deixa eu ver se eu consigo focar de novo. Você percebe que pelas respostas, ó, miligramas, 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 miligramas. Então, você vai responder em miligramas. Não mude. Então, aí é só multiplicar em cruz. Essa massa que eu vou calcular vai ser, então, 2 vezes 158 vezes 1. Outra coisa, não fique fazendo essa conta aqui antes, essa multiplicação antes. Deixa para o final. Dividido por 3 vezes 28. Aí, nesse final, você pode ali simplificar alguma coisa, encontrar valores mais interessantes. No mínimo, ó, 2 com 28 aqui dá 14 e continua simplificando e simplificando, sei lá quanto é que vai dar isso. Se isso fosse 140, com 14 daria 10, sobrou 18, sei lá, que vai dar uns 11, dividido por 3, dá quase 4 miligramas, assim de cabeça. Então, enfim, o resto é matemática. Isso deve dar aproximadamente 3,8 miligramas de permanganato de potássio. Então, enfim, ó, isso com isso é um pouco mais de 10, é mais ou menos uns 11. 11 dividido por 3 dá quase 4 gramas. Como é um teste, é outra coisa importante. Como ele falou, a massa mais próxima de... Quando a gente percebe que nas contas tem aqui, ó, 158 por 14, é um pouco mais que 10. Eu pus 11. Não sei se dá 11, eu não fiz a conta, tá? Mas eu sei que 11 dividido por 3 dá quase 4. Também não sei certinho o valor. São valores próximos. Próximo de 4, o mais indicado é 3,8. E ponto final. Então, vocês devem se habituar a fazer esses tipos de cálculos. Deixem para o final. Usem as respostas quando ele fala o mais próximo. E você não precisa ter grandes dificuldades na hora de resolver essas contas matemáticas. Ok? Então, esses foram os 2 primeiros exercícios. Já já a gente continua com mais uns.